Lá em Gálatas fala que o fruto do Espírito, né, ele se manifesta de diferentes maneiras, né? E aí uma das maneiras é o domínio próprio, que a gente vai tratar hoje. Né? O que seria exatamente domínio próprio para quem nunca ouviu falar dessa virtude? Basicamente esse controle, né? Na dependência do Espírito, você ter esse autocontrole, né? Quando você tem a oportunidade de reagir, e saber como reagir. É o momento de você saber de como aplicar essa força, acho interessante, né? O momento de você saber como você lidar com o fraco também, um domínio que você procura. Então, esse autocontrole, sabendo das consequências. E isso é importante, você saber o que é melhor entre sua vontade e a realidade, que prevaleça, então, aquilo que deve ser feito. Então, o domínio próprio é você ter essa consciência daquilo que é certo. Eu completaria falando que é o controle sobre os prazeres, sobre os sentimentos, sobre as emoções, sobre os bens até também que você tem. Então, é você conseguir controlar. Te dominar. Isso, não deixar que isso te domine e vire um vício e você perca o controle disso. Mas e para aqueles, Ana Paula, que certamente vocês já ouviram, como eu também já ouvi, aqueles que dizem o seguinte: mas é mais forte do que eu não consigo controlar, a minha carne me chama para isso, né? Eu nasci em pecado, né? Como Davi orou um dia, minha mãe me concebeu em pecado, então não dou conta de controlar. Como é que faz? É o famoso temperamento, né? Sangue, né? Ai, meu sangue não dá conta, meu sangue não aguenta. E a gente fala disso de limites. Qual é o meu limite? E aí precisa do autoconhecimento. Quem sou eu? Até para relacionar com o outro. Porque relacionando com o outro, a gente vai saber quem nós somos na verdade. Então, qual é o meu limite? Seria a pergunta ideal. Porque, na realidade, a gente fica pensando nas respostas, nas fórmulas, né? No mundo dá várias fórmulas para você. Como é que eu posso dominar? Qual é o meu limite? E não tem fórmula, porque cada ser é único. Deus é um Deus criativo. Ô Silvio, você já teve alguma experiência, por exemplo, em que você não conseguia dominar-se a si mesmo, mas depois de um tempo você conseguiu se treinar para isso? E como é que você conseguiu vencer alguma área que possivelmente você tinha dificuldade? Essa pergunta é preconceituosa, né? Por quê? É porque eu tô gordinho, né? E tô com a luta exatamente. Mas olha, você como bateu advogado... firme, Você bateu em cima aqui. Você é advogado e não juiz. Por isso você não pode julgar o que está no meu coração, porque nem passou pela minha cabeça. Você cortou reto. O que você está querendo Mas você foi sugerir? na jugular. Você foi na ferida aqui. Você foi na campanha. Então, olha, atribua ao Espírito Santo essa cutucada, porque nem passou pela minha cabeça. Eu estou fazendo meu papel de apresentador aqui. Não, ele foi super gentil, né? Super educado. Mas Deus está falando. Né? Então deixa o gordinho Não, falar. porque você está só corroborando para minha fama de quem não tem Corta tapa reto. na língua. Não. Você Você foi assim, usado por Deus agora. Amém. Aí ficou mais brando pro meu lado. Bom, mas essa situação é uma situação que eu enfrento hoje, né? Até por questão de saúde. Preciso perder peso, preciso me disciplinar, né, na alimentação, nos exercícios físicos. Mas algo interessante, Jean, que você, até voltando um pouco na pergunta que você fez, Ana Paula, né, como que a gente faz para alcançar essa disciplina, a gente não consegue, não dá conta. Eu penso muito que a gente deve sempre analisar que esse domínio próprio, ele é fruto, ele não é um produto de uma disciplina, de você determinar que você vai agir dessa forma a partir de então. Né? E sendo fruto do Espírito Santo, é só uma ação do Espírito de Deus na nossa vida que pode produzir esse resultado. Com certeza. Ou seja, se houver em mim a mesma inspiração que havia em Jesus, eu consigo fazer as coisas que Jesus fazia. Né? E não é simplesmente por minha força, não é simplesmente pela minha determinação. Mas muita gente já deu essa desculpa para vocês, assim, mas Jesus era Jesus, eu não sou já. Jesus. Eu sou humana, Mas ele era Deus e era homem, né? Ele era Mas perfeitamente nós Deus somos e a homem imagem também. e semelhança dele, nós buscamos. Eu ia ser até como ele. perguntar sobre isso, porque se a temperança, né, o domínio próprio, é uma das características do fruto do Espírito, muitas pessoas em casa, eu já vi cristãos que estão na igreja há muito tempo dizerem isso: olha, eu quero ter esse domínio próprio, mas eu não consigo. O que falta na vida dessas pessoas, então, para elas conseguirem exalar as características do Espírito Santo? Eu penso, é o primeiro ponto que a Ana falou, a questão do autoconhecimento. Porque tem coisas na sua vida
E, de repente, tem que tratar na raiz. E quando você começa a tratar só no efeito, isso é muito complicado. Nós temos uma tendência muito forte a tratar no efeito e não pegar a causa. Então, de repente, a pessoa não está conseguindo fazer aquilo que vai trazer um domínio, um autocontrole, mas qual que é a raiz disso? Então, como a gente fica assim, não, você tem que parar de fumar, senão não sei o que, parar de fumar. A questão não é parar de fumar, a questão é o que te leva a fumar. Quando você pega essa questão, quando você muda a perspectiva de o que te leva, você pega na raiz e automaticamente, como a gente tem essa coisa hoje de imediato, de parar, e muita gente está tentando, mas por que não assentar com essa pessoa, escutá-la e trazer para levar aonde é a raiz da situação? Isso facilita. Agora, será que o fato de vivermos numa sociedade que é bastante permissiva dificulta muito ou pesa o fardo das pessoas que querem se autodominar, mas não conseguem? Eu ia até comentar que a questão hoje, a felicidade, ela é o desprezo total pela disciplina e pelo autocontrole. O significado... A busca da felicidade. A busca da felicidade é você fazer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. É a liberdade falsa, né? Isso. É uma liberdade que prende a gente. Então, isso é muito difícil, porque é pregado o tempo inteiro isso, mas nós que temos um alvo que é ser como Cristo, é seguir a Cristo, andamos nessa contramão. Não, há quem diga, dentro do que a Lu falou, há quem diga até que Deus me deu o livre-arbítrio, então eu faço o que eu quero, então eu não preciso, né? Mas aí toda essa liberdade exige responsabilidade. Agora, a tolerância excessiva também é falta de domínio. Quando você é tolerante com o pecado, isso também é falta de domínio. Porque a gente pensa em falta de domínio, só questão de quem explode. Mas essa passividade também, ela é falta de domínio, quando você é tolerante. O não dizer não. Com certeza. Então, quando a gente entende de domínio próprio, só quem explode. Mas a tolerância, a passividade também, ela é falta de domínio. Essa passividade na vontade, você não estabelece, você não reage, isso também faz domínio. Por que pareça. Eu fiquei até pensando assim, existem, né, os tipos de temperamentos, né? Sanguíneo, fleumático, colérico e o melancólico. Dá para falar rapidinho cada um? Se o temperamento ajuda no domínio próprio. Algumas pessoas têm mais facilidade. Tipo aquele que ele é fleumático, ele é mais tranquilo. Será que não, tem mais mas aí vai entrar naquilo que o Léo falou, né? Um vai explodir, o outro vai assimilar demais o que está acontecendo. Justamente, porque então entre o melancólico e o fleumático é a questão da reação. Ele vai pensar muito, aí o bonde já passou, ele está pensando, né? O outro não, né? Ele vai na frente do bonde para ser atropelado. Então, essa questão. Então, todo jeito vai influenciar no domínio. Um pelo fato da passividade, o outro pelo fato do impulso. Agora, no mercado corporativo, você que lida com gestão de pessoas, Ana Paula, é bem fácil de se identificar a questão do domínio próprio, porque existem algumas regras que são, moralmente falando, que são politicamente corretas, vamos dizer assim, melhor dizendo, no ambiente de trabalho. Então, coisa que o indivíduo faz em casa, normalmente ele não pode fazer no ambiente de trabalho, porque ele tem um conjunto de situações que o regulam, né? E o que o regula. Então, como é que a pessoa lida com o domínio próprio no ambiente de trabalho? Então, na educação, eu trabalho diretamente com educação em empresas como ONG ou empresa privada. A gente lida diretamente com a ética. O que é a ética? A ética vem do ethos, que significa a morada do ser. Então, voltamos para o autoconhecimento. Quem eu sou? E aí a ética, ela vai falar do meu modo de ser, como eu me comporto, como que eu vejo o outro. E isso é fundamental. Por quê? A ética, ela vai falar das suas ações, que é a prática da moral. Então, quando eu falo de domínio próprio, eu falo da conduta do cristão. É como eu sou. Então, na realidade, não é como eu sou em casa e como eu sou no trabalho. Nós não somos duas pessoas, nós somos um ser único. Então, a ação do Espírito Santo precisa estar o tempo todo na nossa vida. Não é só ser cristão dentro da igreja, é o tempo todo. É no trabalho, é dentro do ônibus. E aí vem o princípio da soberania, quando eu respeito o outro, quando eu respeito as lideranças. E aí eu me comporto de uma forma moral. Bom, para quem está em casa, se você acabou de ligar a sua televisão na Rede Super, seja bem-vindo. Esse é o De Tudo Um Pouco, estamos falando sobre o fruto do Espírito, hoje tratando da virtude do domínio próprio, né? Você pode participar, inclusive, se você está aí, né, se remoendo por dentro e querendo interagir conosco, querendo perguntar, querendo comentar, testemunhar. Você pode, nós temos vários canais de interatividade. Quer falar ao vivo conosco? Pelo nosso telefone 3253-3320, código de área de Belo Horizonte é 31. Temos também
o Twitter, através do qual você manifesta aí a sua opinião e eu registro online aqui a sua participação, é @detudumpouco.tv. Temos também o nosso e-mail, hein, que é detudumpouco@redesuper.com.br. Eu queria perguntar para vocês, existem áreas da vida, em geral, né, em termos gerais, que são mais difíceis da gente ter domínio próprio? Talvez uma que o Silvio citou seria uma dificuldade, a questão da glutonaria, né? A questão é interessante. Quer dizer, não citou, né? Aqui, mas você sabe que os cristãos, eles são assim, né? Você lembra, teve uma vez que a gente comentou, às vezes, quando é festa, fala, crente não bebe bebida alcoólica, mas come, compensação, come mais. Os desejos carnais em geral, né? Tanto que é uma luta que o próprio Paulo disse, né? O que eu quero fazer, eu não faço, né? Eu quero fazer a dieta, mas o que a gente sabe? Vamos tentar A gente definir sabe o que é precisa, carnal, né? Mas não. Porque muita gente está em casa pode não saber o que é desejo carnal. Vamos tentar definir o que é desejo carnal, ou pelo menos pontuar. Bom, eu diria que seria a gente dar vazão a toda a tendência natural do ser humano caído, né? O ser humano, depois da queda, ele sofreu com a queda uma deformação, né? na sua essência de ser humano, né? E Deus, desde então, tenta nos resgatar, restaurando a nossa humanidade. E o ser humano caído, ele dá vazão aos seus desejos carnais, que é, em essência, fazer a sua vontade em todo o tempo. Né? Essa sociedade que você dizia no início, que busca o prazer a qualquer custo. Então, a carnalidade está ligada a isso, a você buscar se satisfazer, independente de qualquer preceito que te limita ao porque a palavra prazer, quando um crente fala assim, é porque você busca o prazer, todo mundo liga só na questão sexual, né? E não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver com a questão sexual, mas não é só a questão sexual. Agora, uma questão que é interessante, que você colocou, e que a Ana, a questão quando a pessoa é uma pessoa no trabalho e em casa é outra. Essa pessoa não tem um domínio próprio, ela tem atos disciplinados, áreas disciplinadas, porque o fruto, ele é universal, no sentido assim, que eu sou em casa, eu sou na igreja. Agora, quando você tem momentos de disciplina, aí é momento de disciplina. Então, no trabalho, eu tenho que ser disciplinado, senão eu sou mandado embora, diminui o meu salário, né? Então, essa penalidade faz com que você entre numa disciplina. Mas então não a pessoa não tem domínio naquele ambiente. Não, tem uma disciplina. O fruto do Espírito já é do Espírito. Então, é uma disciplina que você aprendeu. Mas chega em casa, uma outra situação onde você não tem essa penalidade. Domínio em uma coisa e não tem outra. Quando você não tem essa penalidade que vai mexer no seu bolso, aí você explode, o fruto é uma manifestação natural, né? Espontânea. Independente você não precisa de ninguém te regulando, e o fruto tem o tempo certo para ele dar. E não faz força, né? Não precisa forçar. E, ainda que você esforce, você não dá o fruto. O pastor Márcio sempre fala assim, que você nunca vai ver um pé de manga fazendo assim, para botar uma manga, né? Exatamente.